Eu sou o irmão Juliano Mazeto, sou o pró-reitor de Pastoral e hoje gostaria de conversar com vocês sobre alguns pontos da vida de cada pessoa. No nosso caso, hoje nós trabalharemos a espiritualidade e a trabalharemos em 3 pontos. Primeiro, uma visão geral do que é a espiritualidade e nós perceberemos que existem algumas particularidades quanto a isso. Depois, qual é a importância dela para a vida das pessoas? E o terceiro ponto, eu gostaria de propor a vocês um modelo concreto de espiritualidade que foi aquela formada por São João Bosco. Muito bem, vamos começar então pelo primeiro ponto, que é a espiritualidade. Partamos da etimologia da palavra. A espiritualidade nós podemos dividir em 2 grandes blocos. O primeiro bloco é espírito e depois o sufixo latino dade. Isso significa que espiritualidade é uma manifestação ou uma vivência do espírito, uma vivência de uma realidade espiritual na vida da pessoa. Agora, voltamos um pouquinho à etimologia da palavra e nós vamos ver que espiritualidade, espírito, que significa sopro, significa hálito, significa aquilo que habita dentro das pessoas. Então, por isso, nós já podemos ver alguns aspectos da espiritualidade. Primeiro, ele é um modo de ser. Ele é um modo de relação da pessoa com um valor, no caso, um absoluto. Esse valor, ele pode ser tanto um valor transcendente, quanto, no caso, Deus, no caso, uma realidade espiritual, ou também pode ser qualquer valor que dê sentido e significado à própria vida. Vejamos alguns exemplos. A pessoa que é cristã católica, a pessoa que é cristã, ela tem um movimento para com seu Deus. Nessa relação, esse movimento para com seu Deus é a espiritualidade dela. Depois, vejamos, por exemplo, uma pessoa que se diz ateia. Ela pode não acreditar em nenhuma realidade transcendente, mas ela vai acreditar em algum princípio fundamental na vida dela. Esse princípio se torna um absoluto. Por quê? Porque dá sentido e significado à vida daquela pessoa. E isso também faz com que ela tenha um movimento para com esse sentido e significado que nós podemos dizer de espiritualidade. Então, a primeira grande distinção que nós podemos fazer é que existe uma espiritualidade geral e existe dentro dessa espiritualidade geral, existe uma maneira particular de espiritualidade que é a espiritualidade religiosa. Também existem 2 dimensões fundamentais dentro da espiritualidade. Uma dimensão interna e uma dimensão externa. A dimensão interna são os motivos, os moventes, ou seja, as estruturas que dão sentido e significado e que fazem com que a pessoa caminhe em direção ao valor que ela acredita. Pode ser Deus, pode ser um valor, pode ser um bem, dependendo da situação. Em raros casos, mas pode ser isso também. E também existe um movente externo, que é como a pessoa constrói a sua vida a partir desses valores, ou seja, as atitudes. Porque a espiritualidade ela não é só apenas uma ideia, ela tem que se reverter numa prática de vida. Então, é como se nós disséssemos assim, vejamos as obras e vejamos as crenças que a pessoa tem, e isso vai constituir a maneira como essa pessoa vive no mundo. Essa maneira nós damos o nome de espiritualidade, a partir do valor. É importante que nós façamos essas distinções, por quê? Porque senão nós podemos cair fazer a confusão de pensar que existe apenas uma espiritualidade religiosa. E não. Qualquer pessoa que busca um sentido e um significado na própria vida, ela acaba construindo uma situação existencial de habitação, de ser habitado por um valor, de buscar algo, buscar um ideal. Esse buscar um ideal constitui um movimento da pessoa na própria história dela. O pai, vivendo a sua dimensão de pai, cuidando dos filhos, ele busca o ideal de ser um bom pai. O religioso, a pessoa que acredita em alguma fé, ela vivendo essa fé, ela busca um ideal, que é cada vez mais se configurar a isso daí. Qual que é a importância da espiritualidade? A importância dela é que ela dá à pessoa uma estrutura de base para construir a própria vida de maneira sólida. Vejamos, por exemplo,
Se nós construirmos a nossa vida a partir dos valores, a partir dos princípios, a nossa vida terá um alicerce sólido para que nós consigamos enfrentar as diversas situações que aparecerão na nossa vida. Por isso que é importante que nós cultivemos uma espiritualidade como, primeiro, um movimento de encontro consigo mesmo e um movimento de encontro com a realidade, que é o valor que nós acreditamos. Isso é fundamental, por quê? Porque senão nós vamos começar a criar um mundo vazio, um mundo sem estrutura. Então, uma das coisas que dá estrutura à pessoa é a espiritualidade. Mas aí nós poderíamos perguntar, mas será que essa visão de espiritualidade não é muito subjetivista? Talvez nós poderíamos responder que sim, mas aí nós precisamos fazer a análise de toda a conjuntura para chegar à conclusão que a espiritualidade é sempre uma relação pessoal que depois se estende a um grupo humano. Uma espiritualidade egoísta, ela está fadada a levar a pessoa ao fracasso, a levar a pessoa a uma situação existencial de desolação. Por quê? Porque ela vai implodir. É como uma casa que eu construo e ela cai sobre si mesma. No caso de uma espiritualidade aberta, ou seja, de um movimento de abertura interrelacional, e esse interrelacional eu entendo a relação com o transcendente, a relação com as pessoas, a relação com o mundo e a relação comigo mesmo, isso faz com que se produza uma espiritualidade aberta dentro da lógica de uma grande rede de conexões, que faz com que a pessoa vá se construindo. É como uma sinfonia construída a várias mãos, mas que produz o mesmo som, que é o som da pessoa humana vivendo no mundo. Por isso que é importante que nós busquemos uma espiritualidade, busquemos uma razão para viver. É interessante, por exemplo, se nós pegarmos um autor francês chamado Saint-Exupéry, ele vai dizer assim que o homem só é feliz quando ele encontra um dever para amar. Falando de espiritualidade, nós também poderíamos falar nessa linha, porque nós só alcançaremos a realização, e realização aqui não significa apenas eficientismo, mas significa realização plena das minhas potencialidades como ser humano. É somente quando eu escolho um valor e construo a minha vida em direção a esse objetivo, que é o valor, que eu vou me construir como pessoa. Talvez a nossa grande ilusão, ou melhor, a grande ilusão dos nossos dias, seja pensar que as pessoas encontram tudo de maneira pré-fabricada. Existem algumas dimensões existenciais que são fundamentalmente um trabalho cotidiano construído pela pessoa. Sem esse trabalho, sem o hábito de enfrentar a realidade que me resiste todos os dias, a minha vida, ela vai, ao invés de crescer, vai diminuindo. Ela vai se tornando pequena. Poderíamos citar nesse neologismo, ela vai se apequenando. E agora eu cito uma espiritualidade, um modelo de espiritualidade vivida por um educador, que foi São João Bosco, e que ele transmitiu, inspirando-se também em outro santo que viveu na França, que foi São Francisco de Sales. A grande descoberta de Dom Bosco foi a alegria e o cotidiano, que na verdade ele pegou as ideias, muitas ideias de São Francisco de Sales e as remodelou. Dom Bosco vai dizer assim que a experiência com os nossos valores fundamentais, no caso aqui, a experiência com Deus, porque a espiritualidade de São João Bosco é uma espiritualidade cristã católica. Vai dizer assim, que a experiência fundamental é a experiência da alegria. Mas a alegria aqui é entendida não apenas como uma expressão externa, mas como uma realidade interior de concretude e plenitude de vida que se expressa por meio de uma atitude e por meio de uma vivência. Qual é essa atitude? A expressão da jovialidade, a expressão da alegria, a expressão da cordialidade. Qual é essa vivência? Uma vida realizada apesar dos sofrimentos, apesar das dificuldades, apesar das limitações. Porém, ele percebeu que não adianta que nós queiramos viver essa realidade em situações esporádicas da existência. É preciso que nós a vivamos em situações concretas, e por isso que ele vai redescobrir e repropor o cotidiano como espaço fundamental de construção de vida. É como se o hoje da nossa história fosse o canteiro de obras para que nós redescubramos a nós mesmos
redescubramos os outros e redescubramos o mundo. E assim, consigamos dar um sentido à nossa existência. Isso é fundamental. Por quê? São João Bosco, olhando a tradição do cristianismo, ele vai ver que qual é a fundamentação teológica para a alegria no cotidiano? É que Deus age no presente das nossas histórias de tal maneira que Ele nos dispõe, Ele nos abre a vida da graça. E o que é a vida da graça? É reentender qual é o projeto fundamental que Deus tem para a história e, consequentemente, Deus tem para a minha existência. Isso faz com que todos nós, vivendo as 3 dimensões da alegria, isto é, uma dimensão interior de plenitude de vida, uma dimensão de atitude, que vai ao encontro do outro, vai ao encontro do ambiente no qual nós estamos e transforma esse ambiente potencializando-o para o bem. E uma terceira atitude que é uma vivência, ou seja, que isso é transmitido em todos os momentos da minha história. Diante disso, nós podemos nos perguntar, então, qual é a realidade fundamental dessa alegria? Como, por exemplo, cultivar essa alegria e essa espiritualidade em situações de dificuldade, como as situações de sofrimento, as situações de desamparo, as situações de abandono. É nesses momentos que nós vamos realmente ver quais são os nossos alicerces. Por quê? Porque diante dessa realidade, nós temos que entender que o sofrimento, por exemplo, não é um mal em si, mas uma situação da existência. O sofrimento é uma coisa que todos nós vamos passar, é uma coisa que está dada na realidade. Por isso, é importante que nós façamos uma breve distinção entre aquilo que realmente é concretude de vida e, portanto, é alegria ou felicidade, se assim o quisermos chamar, e aquilo que são momentos passageiros, momentos de expressão de satisfação. Nós não podemos só construir uma vida a partir da ideia de satisfação. Por quê? Porque existirão realidades que serão necessárias, porque são situações da existência que não serão satisfatórias, mas que nos levarão para uma realidade muito maior, ou seja, que nos impulsionarão a crescer. E falando disso daí, Dom Bosco vai usar uma expressão muito interessante, que é o conceito de temperança, uma espiritualidade da temperança. O que é isso? É o equilíbrio. Nós vemos hoje, no nosso mundo, que nós temos uma demanda muito grande por situações imediatas, intensas e que tenham uma força impactante na realidade. Basta ver, por exemplo, como são estruturadas as nossas mídias sociais e as nossas redes sociais. Basta ver, por exemplo, quais são as demandas fundamentais que as pessoas apresentam. Se nós hoje colocássemos, por exemplo, numa lista de 0 a 10, quais são as demandas fundamentais, nós vamos ver que a demanda de ser amado, a demanda de ser feliz e a demanda de ser realizado aparecem nos primeiros lugares. Mas isso daí nos faz perguntar, qual é a realidade de fundo? Qual é a realidade que eu tenho que cultivar? E aqui vem um conceito muito interessante, que a vida é como cultivação, ou seja, a vida como um agricultor que ara cotidianamente e cuida cotidianamente da própria terra para que ela produza fruto. Quais são as dimensões que eu devo cultivar para encontrar um estado de realização na minha vida? E esse estado de realização, esse instrumental se chama temperança, se chama equilíbrio. Já dizia Aristóteles, na Grécia Antiga, que tudo aquilo que sobra e tudo aquilo que falta acaba se tornando vício. Por quê? Porque a virtude é o meio, a virtude é o equilíbrio. Talvez nós tenhamos que redescobrir esse pressuposto da Grécia Antiga e redescobrir isso a partir dos olhos de uma experiência de vida a partir dos valores, que aqui nós estamos chamando de uma experiência de espiritualidade. Voltando ainda à peculiaridade da espiritualidade cristã e da espiritualidade proposta por São João Bosco, nós podemos ver que, a partir disso, como é que nós vamos ver o mundo, como é que nós vamos ver o outro, ou como é que nós vamos ver as demais pessoas. Todas essas dimensões, elas passam a ser realidades com as quais eu devo me preocupar. E aqui vem um conceito interessante, que é o conceito do próximo na Sagrada Escritura.
Na Bíblia, próximo não é aquele que está fisicamente ao meu lado, não é aquele que ocupa o lugar mais imediato a mim, mas é aquele com o qual eu devo me preocupar. E para isso basta pegarmos a parábola do samaritano. Passou o sacerdote, passou o levita, passaram aqueles que entendiam a realidade, entendiam do contexto, entendiam qual era a vontade de Deus para o mundo e não perceberam a necessidade daquele que estava caído. Preocuparam-se com outras coisas. E passou um samaritano, que era considerado alguém indigno, e se preocupou. Ou seja, reconheceu naquela pessoa caída alguém para se preocupar. Vejam que a espiritualidade não é algo abstrato, não é algo apenas que fica no nível das ideias. É algo que desce à realidade e se transmite e se transforma em atitude. Por isso, é preciso que nós redescubramos a espiritualidade como o grande canteiro de obras do ser humano. O grande lugar no qual nós vamos nos construir como grande memória. Porque depois, cada fase da existência humana vai ter uma peculiaridade e vai ter uma demanda. E em cada fase dessa, nós temos que cultivar e aperfeiçoar uma dimensão da nossa espiritualidade. Por exemplo, uma criança, ela vai viver a espiritualidade como criança. Um jovem, um adolescente, um jovem como adolescente, como jovem. Um adulto como adulto, e uma pessoa que está na síntese da vida, que é a terceira idade, vai viver a espiritualidade dessa maneira. Outra peculiaridade da espiritualidade é que a espiritualidade deve se adaptar à condição de vida que nós temos. Por exemplo, cito um exemplo. Se a pessoa ela é um professor, ela tem que viver a experiência de relação dela com o transcendente como professor. Se a pessoa é um médico, ela tem que fazer da vida médica dela uma experiência de relação com o valor, com o transcendente. Por isso que não é muito interessante que nós importemos tal e qual espiritualidade de outro. É importante que nós cultivemos, observando a realidade que está ao nosso lugar, que está ao nosso redor, é importante que nós cultivemos a nossa espiritualidade a partir da experiência dos outros, mas não viver como os outros viveram. E aqui nós temos uma coisa interessante que nós podemos observar, que não existem fórmulas, não existem receitas para isso. Existem caminhos, existem grandes linhas que dizem assim, olha, nós temos uma visão a longo prazo, vocês têm um caminho, mas quem vai construir, colocar as pedras e pavimentar esse caminho e embelezar esse caminho é cada pessoa que vive, cada grupo que vive determinada experiência com um absoluto, que no caso pode ser Deus ou um valor. E aqui, outra coisa importante é que nós, no caso da experiência da espiritualidade religiosa, dentro da espiritualidade religiosa, nós temos sempre alguns fenômenos que nos chamam a atenção. O primeiro fenômeno é que a espiritualidade religiosa se dá com o transcendente, com alguém, um ser, uma entidade, que está acima das minhas capacidades e que geralmente me ajuda a me desenvolver. No caso da experiência cristã, é a experiência de Cristo. Então, olhando para Jesus Cristo, o homem novo, o homem perfeito, o novo Adão, nós redescobrimos a nossa identidade profunda, que é nos tornarmos seres capazes de continuar a obra da criação de Deus. Isso também se reflete na espiritualidade salesiana, quando Dom Bosco vai dizer da engenhosidade criativa. Cada pessoa, para São João Bosco, é chamada a ser continuador da obra da criação de Deus no mundo. Cada pessoa é chamada a se encontrar no mundo e redescobrir-se como pessoa, redescobrir os outros e redescobrir toda a humanidade, todo o mundo como um lugar de cultivação. Isso produz uma série de desdobramentos que aqui nós poderíamos desenvolver
que é uma ecoespiritualidade, poderíamos chamar assim, ou seja, uma espiritualidade do mundo, uma espiritualidade das coisas, uma espiritualidade dos homens, uma espiritualidade das pessoas. Mas não é interessante porque senão nós vamos estender demais e corremos o risco de nos perder. No caso, vamos nos focar na espiritualidade proposta por São João Bosco. Outra coisa interessante dentro dessa espiritualidade é o conceito fundamental de vida e de trabalho. A vida, para São João Bosco, ela foi nos dada, e também para a espiritualidade cristã em geral, ela é um dom. Ela é um ato de generosidade do Criador. Nós podemos questionar isso, mas basta olhar para a nossa realidade, como nós estamos constituídos no mundo. A nossa vida nos foi dada. Nós viemos dos nossos pais, que vieram dos nossos avós, que vieram dos nossos bisavós, e assim consecutivamente. Agora, se nós observarmos tudo isso, nós poderíamos dizer que existe uma situação original de compromisso com aqueles que nos deram a vida. Existe um vínculo original que faz com que nós, observando a realidade, tenhamos uma relação de responsabilidade para com ela. Isso faz com que cada pessoa, dentro da espiritualidade de São João Bosco, seja comprometida com a realidade na qual está e consigo mesmo. Ou seja, é como se cada pessoa se colocasse em processo de crescimento rumo à excelência. E aqui nós não podemos nos iludir, porque excelência não significa perfeição. A perfeição é um atributo divino. Nós somos marcados pela contingência. Nós somos marcados pela limitação. Então, a perfeição, no nosso caso, nós poderíamos analogicamente dizer que a perfeição significa desenvolver-nos ao máximo. Mas esse máximo não significa que nós vamos conseguir expurgar todas as falhas. Isso é uma ilusão. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque senão a gente acaba produzindo uma espiritualidade perfeccionista, que acaba se tornando ritualista, puritanista, e que vê em tudo a falha, o mal e a dor. Não é esse o nosso objetivo. Lembremos-nos que a espiritualidade de São João Bosco é uma espiritualidade pautada sobre a alegria. E essa alegria faz com que a pessoa descubra o mundo como um espaço de criação, como um espaço de abertura no qual ela se desenvolve. Outro aspecto muito interessante da espiritualidade de São João Bosco é o espírito de família. Dom Bosco vai dizer assim que, fundamentalmente, o que forma as pessoas é a capacidade de estabelecer relações. A partir do momento que eu tenho relações bem estabelecidas, e isso ele vai chamar de espaço educativo, que eu tenho relações bem estabelecidas, relações consolidadas, essa teia vai formar as pessoas, vai predispor as pessoas à realidade da abertura, à realidade do crescimento. Isso faz com que cada pessoa esteja sempre relacionada e aberta às dimensões que estão sendo convidadas. As dimensões, por exemplo, isso produz uma espiritualidade muito ágil, que diz assim: nós podemos nos realizar em qualquer situação da existência. Então, numa situação de alegria, onde as coisas parecem fáceis, eu me realizo como pessoa. Numa situação de dificuldade, eu também me realizo como pessoa. E agora vamos ver o que os nossos amigos estão nos perguntando. Vamos ver aqui. Uma pergunta da Zenaide Farias. Ela pergunta assim: como que a minha espiritualidade interfere na vida dos outros? A partir da relação. A partir do momento, lembrando que a espiritualidade tem 3 dimensões. Então, a dimensão interna, uma dimensão externa, que se transmite na atitude, mas existe uma dimensão vivencial também. Como é que a minha espiritualidade ela pode ajudar e interferir na vida dos outros? A partir do momento que eu ajudo as pessoas, a partir dessa teia de relações, a crescerem em direção ao bem. Todos nós reconhecemos quando uma pessoa, por exemplo, tem profundidade. Uma pessoa que tem profundidade, nós a olhamos e ela se torna admirável.
Lembrando que a palavra admirare em latim significa aquele que é digno de ser olhado. Então, uma pessoa admirável é uma pessoa que é constituída na existência como um ser de profundidade. E isso só vai poder ser feito a partir da espiritualidade. Eu só vou conseguir ajudar as outras pessoas de maneira profunda a partir do momento que eu sou um ser habitado por um valor, habitado por uma realidade que me impulsiona. E eu acredito que é dessa forma que nós vamos conseguir viver e ajudar os outros com a nossa espiritualidade. Uma segunda pergunta. A espiritualidade, então, é ligada à transcendência? Sim, existe uma dimensão da espiritualidade, a espiritualidade transcendente, a espiritualidade religiosa. Essa pergunta foi feita pelo João José, que é ligada à transcendência, ou seja, tudo aquilo que nos excede, tudo aquilo que vai além. Porém, existe uma dimensão, por exemplo, da espiritualidade ligada às coisas imanentes, às coisas materiais. Nós poderíamos dizer, uma pessoa, por exemplo, que não acredita em nenhum ser espiritual, ela pode ter uma espiritualidade? Pode, a partir do momento que ela escolhe um valor que dê sentido e significado à própria vida. Geralmente, quando nós falamos de espiritualidade, nós tratamos como uma espiritualidade transcendente e, de maneira particular, uma espiritualidade religiosa, a espiritualidade cristã, a espiritualidade islâmica, a espiritualidade budista. Mas existe também essa outra faceta, que é uma espiritualidade ligada a um valor que dá sentido, dá um norte para a existência. A pergunta deve ser Tiago Martins. A busca de um bem comum seria uma forma de busca pela espiritualidade? O bem comum, ele é a mola propulsora de toda a existência. Todos nós buscamos o bem. Muitas vezes nós buscamos o bem de maneira errônea, buscamos o bem somente para nós. O bem comum seria uma forma de construir a coletividade. Se nós olharmos, por exemplo, a partir da tradição cristã, nós vamos perceber que o que é a proposta de Jesus Cristo? É fazer com que as pessoas redescubram-se a partir do projeto da criação. É redescobrir o projeto original que Deus tem para cada pessoa. E isso, por consequência, acaba criando o bem comum. Então, de certa forma, toda a espiritualidade ela visa um bem. Porque ela é uma relação com o absoluto que dá sentido e significado à existência da pessoa que está vivendo aquela espiritualidade. O bem comum é a meta sublime, é a grande meta de toda a humanidade. É viver a coletividade buscando que todas as pessoas se realizem e se realizem de maneira plena. Aqui nós temos outra pergunta, que acredito que seja do Christopher. Ele diz o seguinte: como viver minha espiritualidade num dia a dia tão confuso e conturbado, com tantas criminalidades à nossa volta acontecendo? Isso é interessante? Ótima pergunta. Obrigado pela pergunta. E todos os outros que estão perguntando também. Como viver uma espiritualidade no cotidiano que parece uma confusão? Veja, eu acredito que é muito importante que nós olhemos com carinho para o nosso cotidiano. Porque realmente nós temos uma vida atribulada. Hoje o mundo é um mundo de velocidade, um mundo que parece um mundo caótico e muitas vezes esquizofrênico. Como viver essa espiritualidade? A partir do foco. É preciso que eu tenha uma meta, um foco para a minha existência. E esse foco é o bem. No caso, por exemplo, de maneira prática, nós podemos fazer duas coisas durante o dia. Primeiro, fazer um checklist do dia dizendo o que eu preciso viver nesse dia. Aquilo que é coisa operacional, ou seja, preciso pagar minha conta, preciso ir ao supermercado, preciso ir ao trabalho, preciso pegar os filhos na escola. Ou coisas mais concretas. O que eu quero desenvolver nesse dia? Por exemplo, hoje eu quero dar bom dia a uma pessoa que eu não dei. Hoje eu quero, por exemplo, desenvolver a capacidade de acolhida. Hoje eu quero não brigar com ninguém. Isso são atitudes muito concretas que nos ajudam a entender quais são os movimentos que nos direcionam ao bem. Não façamos coisas grandiosas, coisas extraordinárias. Não busquemos fazer coisas extraordinárias. Façamos o básico. Vejamos, por exemplo, o que mais me incomoda, o que mais está me incomodando. E tentemos fazer uma atitude concreta, uma atitude muito pequena que, se repetida várias vezes, se torna um hábito. O vício e a virtude são hábitos
que nós precisamos cultivar. Se nós cultivamos o mal, se nós cultivamos um hábito mal, isso vai acabar se tornando um vício. Se nós cultivamos um hábito bom, isso vai acabar se tornando uma virtude. Então eu acredito que no cotidiano caótico que nós vivemos, por exemplo, eu ligo a televisão, assisto o telejornal e vejo, por exemplo, a série de crimes que acontecem ao nosso redor. E eu me pergunto, mas espera aí, como é que eu sozinho, vou ajudar essa sociedade caótica? A partir do meu testemunho. A partir do momento que eu fizer bem a minha parte, eu vou estar dando a minha contribuição social. E, mais fundamentalmente, eu vou estar me construindo como pessoa. Não permitamos que o mundo caótico faça da nossa vida uma vida caótica. É preciso que nós tenhamos um núcleo base que esteja garantido. É como, por exemplo, num templo, como numa igreja, ou como nas antigas casas, na época que apenas o fogo era o meio de aquecer e de manter vivo. Se vocês pegam as tradições antigas, nós vamos ver, por exemplo, que existia o fogo sagrado, que não podia ser apagado. Por quê? Porque ele era símbolo da divindade e também por uma questão muito prática. Apagou o fogo, pode ser que eu não conseguisse outro fogo para aquecer e me passar durante a noite. Então existia no lugar o fogo que sempre ficava aceso. Traduzindo isso de maneira analógica para a nossa existência, é preciso também que nós mantenhamos sempre o nosso núcleo sempre guardado, o nosso fogo sempre aceso, para que assim nós não perdamos o foco e nós não desanimemos diante das realidades que nos são apresentadas. Porque realmente, se nós olharmos a realidade, tudo vai parecer um caos. Mas a partir do momento que eu garanto a minha estrutura e garanto o meu foco, que é me construir cotidianamente em direção ao bem, eu consigo dar passos, eu consigo me desenvolver como pessoa. A Zenaide pergunta. Desculpa. João José então perguntou antes, né? As pessoas que seguem a espiritualidade de São João Bosco, por exemplo, podem se tornar uma só pessoa querendo o bem comum? Acredito que sim, porque existe um projeto comum. A espiritualidade de São João Bosco diz que se nós vivemos em espírito de família, o projeto não é apenas do indivíduo, o projeto é sempre de um grupo de pessoas que se colocam à disposição de construir o bem. Então, eu acredito que seja, assim, fundamentalmente, um processo de construção do bem comum, porque é um processo coletivo. É um processo de construção individual, porque cada pessoa vai se desenvolvendo, mas lembremos-nos que ela vai se desenvolver a partir do momento que ela se conecta, a partir do momento que ela estabelece relações, pontes de qualidade com as demais pessoas. Continuando. A Zenaide pergunta, a religião é um complemento da espiritualidade? Não. A religião é um caminho para se viver uma espiritualidade. É como se as religiões funcionam fundamentalmente assim. Elas dão nortes para que a pessoa se realize. São como caminhos, no qual a pessoa, caminhando naquela estrada, ela vai se desenvolvendo a partir de valores já pré-determinados. Então, é isso que funciona geralmente a religião. Então, existe a espiritualidade religiosa, ela é o ser humano vivendo a sua dimensão com a transcendência dentro de um caminho, que é um caminho de um grupo, um caminho de uma coletividade. O Paulo pergunta, muito bem, pessoal. Desculpa. Isso acontece, gente, o programa é ao vivo. Então, continuando, o Christopher pergunta, a espiritualidade já nasce com o ser humano ou adquire ao longo da vida? O ser humano nasce com o desejo do infinito. Todo ser humano quer encontrar um valor, quer encontrar um sentido para a própria existência. E esse sentido ele deseja que seja o sentido que oriente o fim, o meio e o início da própria vida. Tanto é que quais são as perguntas fundamentais do ser humano? Para onde vou? De onde vim? E o que devo fazer nessa existência? Então o ser humano nasce com esse desejo, com essa vontade de crescer, de buscar, com essa inquietude. E existe um autor interessante que vai chamar isso de nostalgia do eminentemente outro.
A espiritualidade é o caminho que ele vai fazendo durante a vida para desenvolver e dar uma resposta a esse grande sentido, a essa grande demanda existencial que é: qual é o sentido da minha existência? A Zenaide pergunta: o ser humano é espiritual, ou seja, tem espiritualidade? Sim, existe uma dimensão do ser humano que é a dimensão espiritual. Existe a dimensão material, nós somos constituídos na existência como corpo, então pele, osso, átomos de carbono. Existe uma dimensão psíquica, que é tudo aquilo, como nós interagimos com o mundo, o fato de nós termos um subconsciente e um consciente que está a todo momento em relação. E existe também uma dimensão espiritual, que é esse desejo das coisas maiores, que é esse desejo dos valores, desejo do bem, o desejo de se realizar. A Natane pergunta: gostaria que comentasse como vivenciar a espiritualidade na atuação profissional. Isso é uma ótima pergunta. Cada pessoa vive de maneira muito singular a espiritualidade. Na tradição cristã nós dizemos assim, que Deus nos ama de maneira pessoal. Deus chama a cada um pelo nome a participar do seu mistério de amor. No caso da vivência profissional, como eu posso viver a minha espiritualidade? A partir do bem, a partir da ideia de bem. Então, eu, como professor, como eu posso cultivar-me, cultivar as outras pessoas e cultivar o ambiente no qual eu estou a partir da ideia do bem, ou seja, potencializar o bem no mundo e no ambiente no qual eu vivo, com as pessoas com as quais eu vivo e vivendo do jeito que eu vivo. Como é que eu posso cultivar isso daí? E aí eu vou começar a desenvolver, não só na vida pessoal, mas em qualquer dimensão da vida. Porque eu vivo a minha espiritualidade quando eu estou em casa, quando eu estou no trabalho, ou quando eu estou de férias, quando eu estou com os amigos. Em qualquer lugar eu posso viver a espiritualidade. Por quê? Se nós partimos, por exemplo, da espiritualidade de São João Bosco, que é uma espiritualidade que parte do conceito de bem e do conceito de alegria e do cotidiano, qualquer lugar é lugar para encontrar Deus. E Dom Bosco propunha algumas coisas que são muito interessantes e muito práticas. Ele dizia: como é que eu vou encontrar-me com o meu núcleo fundamental? A partir do momento que, durante o meu trabalho, no caso, se a minha espiritualidade é uma espiritualidade religiosa cristã, eu elevo o meu pensamento a Deus. Com uma palavra: obrigado, Deus. Isso já é uma maneira de fazer o meu link, ou seja, fazer a minha ligação com o meu cerne, com o meu núcleo fundamental. E a mesma coisa é em qualquer situação da vida. Buscar sempre o núcleo fundamental e sempre se reportar a ele. E assim nós vamos sempre estar focados naquilo que é fundamental. João José pergunta: a espiritualidade seria então uma das ferramentas para que o homem busque a perfeição? Sim, porque ela se dispõe como um caminho de cultivo. É como se nós fôssemos ao mesmo tempo o campo e o agricultor, que estivesse a todo tempo se trabalhando para se aperfeiçoar. É um grande exercício de cultivação, um grande exercício de descoberta daquilo e também, às vezes, de podar as arestas. Dizer: não, isso daqui está me tirando do foco, está me desviando. É preciso que eu retome, é preciso que eu apode essa aresta para que a minha árvore cresça de maneira frondosa. O Christopher pergunta: tenho 2 filhos na fase da revolta em casa. Eu gostaria de saber como a espiritualidade influencia na criação desses adolescentes. Olha, existem todos os aspectos psicológicos da adolescência que é a fase de solidificação da identidade. Isso gera uma série de efeitos colaterais, dentre os quais os atritos entre as gerações, entre os pais e filhos, entre as gerações de amigos. Aí nós temos aqui os adolescentes que criam novas linguagens, que criam culturas paralelas e realidades paralelas àquilo que a gente tem como realidade padrão. Como a espiritualidade pode ajudar na educação desses meninos, como a espiritualidade pode ajudar a passar por essas situações de dificuldade. A partir do momento que eu, primeiro, testemunho um valor. Porque por mais que o adolescente reclame, esperneie, esteja revoltado com determinadas situações, a partir do momento que ele vê que o pai, que os amigos, que os educadores transmitem valores porque são sólidos, ou seja,
tem um valor solidificado que eles estão buscando, ele vai olhar, no caso, o senhor como exemplo. Por mais que imediatamente os resultados sejam muito pequenos, mas a longo prazo ele vai reconhecer isso, porque ele está passando por um processo de escolher ideais. Na adolescência, os adolescentes vão olhando a realidade e se adaptando. Existe um processo de interação entre a identidade que está se constituindo com o meio que impõe uma série de coisas e demanda uma série de coisas. E é nesse processo que a figura do testemunho, a figura de uma pessoa sólida interiormente, ajudará a construir as outras pessoas. É a partir do momento que eles veem que eu tenho um princípio para a minha existência, tenho um valor, tenho uma meta que eu estou percorrendo, que eles vão olhar, opa, aqui eu posso aprender algo, aqui eu posso realmente me construir, aqui eu tenho um modelo para admirar e me inspirar. Continuando o tema da espiritualidade, e já fazendo um desfecho, nós podemos dizer o seguinte, que como é que onde nós temos que descobrir, ou nós devemos e podemos descobrir um caminho para o desenvolvimento interior? No cotidiano, nas relações mais concretas. Não busquemos coisas extraordinárias. Busquemos fazer da nossa história, do nosso cotidiano, do nosso, como eu sempre gosto de brincar, do arroz com feijão nosso de cada dia, o instrumental para nos construirmos em direção ao bem. Fora disso, o nosso caminho vai ser muito mais cansativo, muito mais pesado, e nós corremos o risco de ser muito pouco eficazes, ou seja, ser ineficazes nessa situação. É preciso que nós redescobramos a história como lugar original de construção de vida. Às vezes nós temos a tendência a dizer assim, poxa, mas eu poderia ter uma vida melhor. Poxa, se eu tivesse nascido em tal família, se eu tivesse tal condição financeira, se eu tivesse tal profissão, se eu tivesse tais relações. Nós não podemos construir a nossa vida a partir de hipóteses. Nós temos que partir da nossa história, aquilo que nos foi dado como história, trabalhar essa história e potencializá-la para que nós nos realizemos e também consigamos ajudar as outras pessoas e o ambiente no qual nós estamos a se realizar. Porque senão, nós seremos pessoas que construirão as próprias histórias a partir de expectativas frustradas. E aí, nós continuaremos a lógica de um mundo frustrado. De um mundo que quer o infinito, mas que possui uma estrutura limitada. De um mundo constituído de pessoas que muitas vezes almejam coisas grandiosas sem construir uma base sólida para que essas coisas estejam sustentadas. Então é preciso que nós redescobramos a história e o cotidiano. E como nos ensinou São João Bosco, a partir da alegria. Ou seja, de uma vida habitada, de uma vida plena, de uma vida que sabe olhar o bem e enfrentar as diversas situações da existência. De maneira testemunhal, ou seja, com uma atitude e também com uma expressão que é a vida realizada. Agradeço a todos vocês que participaram desse momento. Convido desde já ao próximo e espero que cada vez mais nós consigamos redescobrir a vida como um lugar de cultivo, redescobrir a nossa história, para que assim cada pessoa, em cada situação, possa encontrar uma resposta acertada e possa se realizar. Muito obrigado, uma ótima semana. Peraí, nós temos ainda uma última pergunta, que é a Zenaide. Como conviver com pessoas alternativas que têm uma espiritualidade diferente da minha? A mídia expõe muito isso. Ótima pergunta. Como conviver com o diferente? Talvez a primeira coisa que nós temos que lembrar é que o diferente é um outro. E o outro deve ser respeitado porque ele é um outro. Eu acredito que nessas situações, o compromisso fundamental é
apesar da pessoa pensar diferente de mim, ter atitudes diferentes das minhas, eu tenho que ter fundamentalmente para com ela uma atitude de responsabilidade, no sentido de que aquilo que eu puder fazer e ela me permitir que eu faça, eu devo ajudá-la. Porém, eu tenho que sempre lembrar que, primeiro, ela tem que me permitir. Segundo, eu tenho que me comprometer no sentido de que eu estou disposto a ajudar. Porque nesse processo de ajuda, você não vai apenas ajudar a pessoa diferente, mas você vai ajudar a si mesmo, porque você vai ganhar uma nova perspectiva de vida, não perdendo a sua. Muito obrigado, tenham um bom dia, agradeço a todos aqueles que contribuíram com as perguntas, são sempre muito bem-vindas e até o próximo Conexão Pastoral.